Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, né? Que privilégio poder falar do amor de Deus neste grande dia, dia de festa, em que a irmã Célia comemora tantas bênçãos que o Senhor tem feito, e ela é a própria bênção no meio de nós, né? Nós podemos testificar todos os dias, só o abraço, né? A alegria. E eu vejo a irmã dela, eu falei, olha só, alegre igual a irmã Célia, né? Que Deus continue e conserve a vida da irmã assim, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por mais uma vez estar aqui na tua presença. Paizinho, fica comigo, me orienta, me direciona. Senhor, que o teu Espírito Santo possa achar, Senhor, meu Pai, uma terra fértil nesta noite. Que teu Espírito Santo possa achar, Senhor, um lugar preparado por ti, Jesus, para que a tua palavra, assim como falou ao meu coração, Jesus, fale também ao coração de vidas aqui nesta noite. Eu sei, eu creio no Deus que eu tenho crido, e que nenhuma palavra voltará vazia, mas ela cairá numa terra fértil, e ela produzirá frutos, frutos de abençoar, frutos de restaurar, frutos de curar, e tudo para a glória, para louvor do teu santo nome. Amém, Jesus. É maravilhoso falar do amor de Deus. Não tem quem não treme, né, na hora que sobe aqui, dá, meu Deus, tem misericórdia. Mas a cada dia a gente vai tomando consciência de que não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Então, para iniciar, eu gostaria de começar a ler em Isaías 55. Eu louvo a Deus por tantas bênçãos que Ele tem ofertado na minha vida. Peço a oração da igreja que continue orando pela minha família, orando por mim, agradecendo a Deus. Eu só agradeço, porque as bênçãos são mais do que eu posso contar. Isaías 55, a partir do versículo 6. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isso aqui é para quem crê. Se você crer que a Bíblia é a palavra de Deus, não tem como ela não frutificar. Não tem como ela não florescer, não tem como ela não se envolver dentro da terra do seu coração e produzir bons frutos. Isso você pode provar na sua vida, no seu dia a dia, se você crer. Porque diz assim, ó, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam vazia. Faz nos lembrar lá do ciclo da água, né? Quando a gente aprende em ciências, lá no ciclo, a chuva cai, que molha a terra, que faz brotar, e ela desce para os rios, e dos rios ela volta. Mas quando ela volta, aleluia, quando ela volta, ela deixa um espaço lindo, produtivo, produzindo, regado. Isso é maravilhoso. E a relação desses dois versículos é linda. O versículo 11. Assim será a minha palavra. Porque ela vem do alto, ela vem do divino, ela vem do Pai. É claro que Deus está no nosso coração, Ele está conosco. Mas quando a gente fala do alto, a gente eleva alguém maior que nós, né? Sai da minha boca, não voltará para mim vazia.
Então, se ela achar no teu coração hoje um restinho de fé, seja pequenininho do tamanho que for, e se você não tiver, Senhor, acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé. Ele fala que se você pedir, Ele dá de bom grado. Se você pedir, e essa palavra se misturar no seu coração, o que vai acontecer é o ciclo da água. Ela vai produzir frutos e prosperará para aquilo que apraz ao Senhor. Qual é a vontade dele? Que nenhum deles pequenino se perca. Então, Ele quer que o nosso coração esteja cheio da bondade do Senhor, cheio daquilo que Ele reservou no plano original antes da formação do mundo. E Ele já conhecia cada um de nós que estamos aqui. Mas nós precisamos crer. Eu não gostaria de pôr um título nessa mensagem. Ela falou muito ao meu coração e só vinha assim palavras soltas. Eu anotei bem as palavras. Era a palavra, que era a palavra de Deus, a fé, o Espírito Santo, as nossas escolhas e os frutos. Aí, vai ouvindo aí, vai organizando, vamos formar aí uma frase naquilo que o Senhor vai falar para você. Porque Ele tem falado grandemente, cada hora Ele fala uma coisa diferente. Toda vez que eu lia fui colocando os versículos e eu lia novamente, o Senhor falava novamente. Porque ela está achando uma terra fértil e misturando com a fé, e vai produzindo frutos em nome de Jesus. Essa palavra, eu fui buscando, quando o pastor me fez o convite, eu fui buscando, o que eu vou falar, né? Deixa eu molhar aqui, que estava bonzinho. Quase um ano sem ficar gripada. Ontem a garganta começou a ficar ruim, mas Deus é poderoso. E essa palavra foi surgindo, esses dois versículos, o 10 e o 11, que a palavra do Senhor não volta vazia, quando eu escrevi a carta da irmã, da pastora Eva. A pastora colocou uma enquete, né, que ia ter um chá, e ela colocou uma enquete lá, quem gostaria de participar, fazer a lembrancinha, votava sim, quem não gostaria, votava não. E eu relutei muito para escolher. Até mandei mensagem para a Ana, e aí, agora eu escolho ou não escolho? Porque eu não concordei muito com o enunciado lá. E não é que eu não apoio, é que eu não tenho habilidade nenhuma, e eu não quero dar uma coisa feia para a pessoa guardar lá. Aí eu falei, não, eu preciso me posicionar. Sempre muitas pessoas me falam, você precisa se posicionar. Então eu fui lá, clique, votei, não. Mas aí ficou aquilo na minha cabeça. E o que é que eu sei fazer? E eu me lembrei do outro chá, que eu escrevi uma carta, e foi um movimento tão gostoso. A Laura pegou meu nome, eu peguei o dela, e Deus fez um mover maravilhoso. Eu falei, então eu vou escrever. Aí veio aquele versículo, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Aí eu comecei a escrever. Mas, Senhor, o que eu vou escrever nessa carta? E quando eu começo a escrever, se vocês forem procurar no tablet, no meu celular, nos caderninhos em casa, tem várias orações, porque eu começo a escrever e é gostoso. Quando eu vou ver, tem 3, 4, 5, 6 páginas de oração, de palavra, e eu vou escrevendo, eu tenho facilidade. Então, aquilo que eu tenho facilidade, eu posso fazer, é que Deus vai usar para abençoar. E vinha essa mensagem na minha cabeça. Tudo que você colocar sendo guiado pela palavra de Deus, ela não voltará para Ele vazia. Ela vai produzir frutos. E nós vimos o testemunho da pastora aqui, né? Mas tem um detalhe. Se ela não misturasse com a fé que ela tem em Deus, se ela não voltasse lá na hora da tormenta, a carta, que ela leu e guardou. E ela não voltasse lá no outro dia para ler, e o Senhor não ia produzir o fruto que ela necessitava naquele momento. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas, mas Ele requer de nós uma escolha. Ele requer que a gente se posicione e vou clicar, vou escolher, ou uma ou outra. Aí está o segredo de pedir a direção do Espírito Santo. Senhor, me direciona. Onde que eu vou? Tem 2 portas, aonde que eu vou? O que é que eu vou escolher? Eu vou dar uma dica, não vim em lugar nenhum, é de mim mesma. Se você tiver numa indecisão na sua vida, e você tiver que optar por um caminho ou outro, vai naquele que tem a maior renúncia. Porque tudo para Deus, você precisa renunciar a alguma coisa. Tudo você precisa renunciar a algo. Se estiver confortável, desconfie.
Se estiver confortável, você desconfie. E eu tenho feito isso na prática e eu tenho certeza que é o Espírito Santo me direcionando, né? Eu gostaria de ler também Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15. Deus lá, eu me relacionei com a enquete. Eu falei assim, esses versículos é a enquete de Jeová, né? Ele coloca lá, ele desenha e fala assim, ó, que você quer esse ou você quer aquele? Vamos lá, a partir do versículo 15, Deuteronômio 30, versículo 15. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem ao Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando. Essa é a promessa lá para o povo de Israel, né? Se vocês se voltarem para mim, deixarem de murmurar, deixarem de ter saudade das coisas que não agradam a Deus, olha só, Deus vai desenhando, né? Mas lá no versículo 17, ele diz assim, mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então, hoje lhes declaro que certamente perecerão e não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje, tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que sirvam e vivam vocês e os seus descendentes, amando ao Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, por juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Não é uma enquete? Só que é uma enquete assim, tem os itens e está desenhado lá. Ó, se você escolher esse aqui, vai acontecer isso, isso, isso. Ah, se você escolher esse aqui, vai acontecer isso, isso. Ele desenha. Aí, se você ainda estiver com dúvida, escolha a vida. Faça como a irmã Célia, escolha servir o Senhor, escolha colocar toda a sua vida na dependência de Deus, e você vai ver que você vai prosperar. Olha para a vida da irmã Célia, quantas bênçãos ela não tem tido. Eu posso contar quantas bênçãos eu não tenho tido, qualquer um de vocês eu tenho certeza, que pode subir aqui e contar, ó, Deus fez isso, 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 mas quando eu escolhia tal coisa, porque eu também tenho escolhas ruins na minha vida, e eu colhi os frutos daquilo que eu escolhi. Não é? Então, ele desenha, coloca as alternativas, mas ele fala assim, ó, escolhe a vida. Se você ainda estiver indeciso, escolha viver os seus dias na presença do Senhor, escolha se levantar, escolha alcançar mais pessoas, não deixe só ouvindo e saindo por um ouvido, entrando no ouvido e saindo pelo outro, não produza, deixa que a terra, lembra do versículo? Deixa que a terra seja fecundada, deixa que a palavra do Senhor inunde a sua vida, misture com a fé que você tem, às vezes você acha que é pouquinha, mas para Deus, basta ser do tamanho de um grão de mostarda, e Ele vai fazer prosperar, para louvor da glória do nome do Senhor. Mas nós precisamos crer, precisamos de fé. Em Tiago diz assim, Tiago capítulo 1, a partir do versículo 5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Mas, porém, peça com fé. Está vendo como a fé está sempre permeando? A palavra de Deus mistura com a nossa fé. Aí a gente pede direção ao Espírito Santo de Deus e ele produz frutos. Quem é que não quer produzir bons frutos? Não é? Mas não, é fácil escolher?
Não é fácil. Não é fácil escolher, porque muitas vezes nós estamos lá no versículo 17, não é? Mas se o coração de vocês, versículo 17 de Deuteronômio 30, se o coração de vocês se desviar e não ouvirem, mas forem seduzidos, ludibriados, enganados, envolvidos pelo desespero do dia a dia. Porque tem hora que nós ficamos num caminho, num beco sem saída. Senhor, me ajuda, o que eu faço? Como é que eu vou escolher? Ele dá a dica. O Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor tem orientação para tudo na nossa vida. Basta crer. Não é verdade? Então, a palavra precisa ser misturada com a fé para produzir frutos. Se a pastora Eva não tivesse voltado lá, ela não teria sido confortada no momento de aflição. Mas, muitas vezes, as nossas decisões também são... nós somos seduzidos não só por tormentas, não só por dias maus, não só por coisas ruins, mas por aquilo que o nosso coração acha que é bom para nós. Às vezes nós estamos vivendo tão bem, nossa, que maravilha, vai ser bom para a minha vida, eu vou emagrecer, né? Essa comida é tão boa, essa casa é tão linda, esse meu carro é lindo, eu vou desfrutar dele. Mas, às vezes, a gente fica também ludibriado com as coisas que nos envolvem, que é boa para a nossa carne, não vamos negar, e nós deixamos de escolher a boa parte. Nós deixamos de fazer o bem, nós deixamos de buscar as almas que estão lá fora, nós deixamos de tomar iniciativa. A gente vem para a igreja, ouve a palavra do Senhor, e está gostoso, né? Nós temos um Pai que nos dá com generosidade, mas nós esquecemos que nós temos um ID, que nós temos algo para realizar, que como aquele senhor que estava com os talentos na mão, um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. E como nós vamos chegar diante dele com as mãos vazias? Então, nós não podemos nos deixar. Eu me lembro, quando eu era criança, eu deixei a imagem aí com a Maria Fernanda, e eu, no fundo da minha casa, tinha um pé de abil. Por que eu pesquisei e pedi para ela pôr a imagem? Toda vez, olha, me emociono. Porque ninguém sabe o que é abil. E eu nunca mais vi essa fruta. Conhece? Abil. A-B-I-U. Gente, eu nunca mais vi essa fruta. E era tão gostoso. E o pé de árvore que tinha no fundo da minha casa era bem ali perto do SESI, no meio ali, entrando ali no Santa Luzia. Eu morava ali. Morei poucos tempos ali. E eu tinha uns 11, 12 anos. E eu lembro que eu subia nessa árvore e ficava lá comendo, e ali eu imaginava histórias, e eu ficava ali, era gostoso demais. Quando eu pesquisei essa planta, ele só mostra a árvore pequena, mas a da minha casa, eu conseguia ver o telhado. Então, eu depois fui pesquisar mais, ela vai de 2 a 8 metros. Então, a minha eu conseguia ver o telhado de casa. E era gostoso demais, e aquilo eu balançava ali, tá? Chegou um dia, eu estava brincando, e a minha mãe me chamou para dentro. Vamos entrar, já está de noite. Meninas, vem tomar banho. As pequenininhas foram tomar banho, eu lembro que as meninas eram pequenas, e eu fiquei lá. Eu lembro que a minha mãe me chamou umas 3 vezes. E eu fiquei lá. Né? Gostoso, estava maravilhoso. De repente, a galha caiu, quebrou, e eu caí no chão. Eu fiquei alguns minutos lá desacordada. Eu lembro que eu levantava a cabeça e eu via os pés da minha mãe passando na cozinha. Eu não sei quem foi que me achou, se foi minhas irmãs, se foi minha mãe. Eu só lembro que ela foi, me socorreu, levou para o hospital. E eu, com esse dia, irmãos, eu consegui ter uma consequência ruim que hoje eu estou colhendo. O médico falou para minha mãe que eu ia ter que usar colete, que era para eu fazer fisioterapia, e que era para eu fazer natação. Mas nós estávamos nessa casa há poucos dias, e meu pai sempre morou na fazenda, a vida inteira do meu pai era na fazenda. Ele não tinha condições da minha mãe ficar aqui na cidade para eu poder fazer o tratamento
que eu precisava, e nós fomos para a fazenda. Eu lembro que, quando eu vim do médico, eu fiquei vários dias deitada retinha, porque não usou colete, e eu não podia brincar, e eu só via os outros brincando, já era uma consequência, né, ruim para a minha vida. Mas nós fomos para a fazenda, depois consegui andar, sarei. Só que lá na fazenda eu caí de novo, porque o cachorro passou a corrente nas minhas pernas, e eu bati no mesmo lugar. Aí, quando a minha mãe voltou lá, o médico, o doutor Dirceu, disse que ainda é vivo ainda, né? E ele deu uma carcada na minha mãe. Nossa, olha só, ela vai ter para o resto da vida isso daqui. E foi verdade. Para o resto da minha vida, eu sempre tive medo das minhas cesáreas, né? E só que, nos últimos dias, depois que eu fiz 50 anos, que agora eu sou uma jovem senhora, depois que eu fiz 50 anos, eu estou colhendo. Pode pôr a outra, Fernanda. Essa é a minha coluna. Não tem um dia que eu não tenho dor. Desse ano para cá, foi só eu fazer 50 anos. Eu lembro que ela só doía quando eu engordava um pouco mais, e eu não aguentava lavar uma louça, e eu tinha que parar. Mas quando eu emagreci, ela parava de doer. Mas agora, irmãos, ela não para mais de doer. E eu sei, eu sempre fui na escola dominical. Minha mãe me ensinou, sempre minha mãe me orientou. Qual é a base para que eu não tivesse essa escoliose que eu tenho hoje? Seria a obediência. Eu sempre aprendi na escola dominical que nós temos que ser obedientes. E quando a gente cresce, não é diferente. O nosso Pai, Ele deseja, Ele escolhe, Ele requer de nós uma resposta. E qual é a resposta que nós estamos dando para Ele? Estamos lá em cima da árvore, balançando, desfrutando na nossa vida, que gostoso. Irmãos, a fatura vem. O fim chega, e vai chegar um dia que Deus vai cobrar de nós. Ele vai requerer a nossa alma. Eu deixo para a reflexão da igreja. O que é que nós vamos apresentar diante do Senhor? Eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que Ele pode me dar dias. Mas, quando você planta jaca, você colhe jaca. Quando você planta jabuticaba, não vai colher mamão. Então, eu vou ter as consequências dos meus atos. Mesmo que eu era uma criança, 11, 12 anos, hoje já se batizam, já sabe o que é. E nós, adultos, responsáveis, crescidos, orientados, todos os dias nós temos palavras aqui. Todos os dias a gente é orientado, e eu tenho tentado, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda a renovar as minhas forças. Irmãos, eu tenho tido que reaprender a ser esposa. Reaprender a ser submissa. Eu tive 13 anos casada, me divorciei, e agora eu me casei novamente. Só que eu passei muito tempo, desde 2009, 2010, eu passei solteira. E eu fazia minhas coisas, eu mandava em mim, o meu dinheiro, a minha casa, eu decidia tudo. Irmãos, não é fácil. Mas eu preciso escolher, seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Eu preciso ter o meu esposo, honrar a vida dele. Irmãs, esposas que aqui estão, você não perde em nada em ser submissa. Você olha para a palavra de Deus, você só ganha. Porque se você amar o seu esposo e ser submissa a ele em amor, em obediência, o que é que ele vai ter para fazer? Não tem outro papel, ele vai ter que amar você, zelar de você, assim como Cristo amou a igreja. Eu louvo a Deus porque a cada dia o Senhor tem falado ao meu coração e tem nos despertado. Assim como fala para mim que eu chego na igreja e sento ali, Ele fala também ao seu coração. Então se levante, conte as bênçãos do Senhor. Olha, o Senhor está fazendo assim na minha vida. Assim que o pastor levantar e falar, tem alguém, eu quero ir. Eu quero contar que Deus está fazendo a obra na minha vida. Eu quero contar que eu falei do Senhor para uma pessoa hoje. Eu quero testificar da palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos dar frutos. Às vezes a gente acha que a nossa fé é pequena, mas na Bíblia mesmo diz, peça que Ele vai acrescentar a sua fé. Nós temos prova na palavra do Senhor, mas nós precisamos crer. A base de tudo é crer. Eu sei que o Senhor pode me dar dias sem dor.
mas primeiro eu vou colher aquilo que eu plantei. Mas eu louvo a Deus por isso, porque Ele tem me dado tantas outras oportunidades. Ele tem me dado a oportunidade de vir aqui e testificar da palavra do Senhor, Rabassúria, e dizer: escolha o bom caminho, você não vai se arrepender. Desde quando eu voltei para o Senhor, eu tenho grandes bênçãos para contar. Todos os dias o Senhor me dá prova de que Ele é bom e de que Ele abençoa. Todos os dias o Senhor prova que Ele pode abençoar também outras pessoas, se eu não me calar, se eu não guardar os meus frutos só para mim, se eu não ser egoísta e ficar lá em cima da árvore desfrutando só do bem que Ele tem me dado. Não, irmãos, vamos nos levantar, não vamos ficar inertes. Nós precisamos nos levantar e produzir. Lembra do ciclo da água? A chuva desce, molha a terra do nosso coração duro, do nosso coração impenetrável. Mas eu sei que aí tem um pouquinho de fé. E você pode misturar nessa terra e ela vai produzir frutos de arrependimento. Ela vai produzir frutos que você vai poder contar e vai poder trazer outras vidas aos pés do Senhor Jesus. A vida com Jesus é maravilhosa. A vida no mundo, se alguém falar assim que é ruim, não é ruim. A carne, ela se satisfaz. A carne tem muita coisa boa aí no mundo. Mas e o fim delas? Lembra da enquete do Senhor? Se você escolher, se voltar para o Senhor, se arrepender dos maus caminhos, se o seu coração não for seduzido, você prosperará e se multiplicará. A palavra do Senhor não volta vazia. Deus não é homem para que minta. A palavra dele é a verdade. Faça prova disso. Ora ao Senhor. Quantas vezes eu não tenho corrido para o meu banheiro: Senhor, me dá força para escolher a boa parte. Porque as irmãs que estão aqui sabem, não é fácil. Não é fácil orientar o seu filho, não é fácil trabalhar hoje em dia aí fora, não é fácil dar bons conselhos quando as faculdades, os estudos estão tudo tirando e entortando as mentes dos nossos filhos. Não é fácil, mas o Senhor nos dá sabedoria e o Espírito Santo de Deus pode direcionar os nossos passos. Aleluia. Então, toda a palavra de Deus tem um propósito e exige de nós uma resposta. Qual é a resposta que nós vamos dar? Escolha a boa parte. Esse é só um recadinho que eu quero dar hoje, eu não quero me prolongar. Eu gostaria de ler novamente Isaías 55, o 10 e o 11. E como essa palavra falou há vários dias no meu coração. Aleluia. O meu desejo é que ela transborde dentro da sua vida, assim como ela tem transbordado dentro da minha. Esse é o meu desejo, porque é assim que Deus quer. Ele não quer que nós sejamos egoístas e ficamos com o bem só para nós. Ele quer que nós venhamos multiplicar, que venhamos expandir, compartilhar. Então vamos lá, Isaías 55, versículo 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim também é a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim da basura, mas ela não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz, prosperará naquilo para que a desagnei. Se nós não deixarmos o nosso coração ser seduzidos, envolvidos, tanto por coisas boas como por coisas ruins. Lá em Lucas, capítulo 8, no versículo 11, diz assim, ele vai elucidar como é que a sua palavra pode ser roubada da terra fértil. Lucas 8, versículo 11. Este é o significado da parábola. Todo mundo aqui já leu, que pode ler em casa, uns versículos antes, o capítulo 8 de Lucas vai contar essa parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus.
Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, seja salvo. Mas o inimigo, ele não vai vir, né? Vou roubar essa palavra do seu coração. Não. Vão vir situações para roubar a palavra. Vão vir desânimo, vão vir desamor, indiferença, os percalços da vida. Alguém te fecha no trânsito, alguém te dá uma resposta mal dada, e aquilo vai roubando a sua palavra do seu coração, antes que ela se misture com a fé, e antes para tudo, para que você não seja salvo. Mas lembra que o Senhor não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Então ele vai novamente lançar a palavra. O versículo 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Este não tem raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres desta vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, guardam, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Este é o plano original do Senhor. Este é o plano que Ele traçou desde antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado. É muito complexo para entender, mas é o amor de Deus. O amor de Deus é inexplicável. Não tem, eles quase se comparam ao amor de mãe, mas não chega aos pés do amor de mãe. Porque quantas mães nós temos visto aí neste mundo que entregam os seus filhos, abandonam, deixam com a avó, que se envolvem em coisas ruins e o filho tem que ficar aí de porta em porta. Mas o amor de Deus é sim inexplicável. E Ele nos amou primeiro. Antes que a gente escolhesse vir ao culto, antes que a gente escolhesse se levantar, antes que a gente escolhesse, eu vou lá honrar a irmã Célia no culto de ação de graça. Ele te escolheu e te amou primeiro. Creia nisso. Eu creio em nome de Jesus, que você pode ter uma vida abençoada. Assim como eu tenho muitos testemunhos para contar, eu creio que você também tem. E você pode contar para outras pessoas, para que o reino de Deus possa crescer. E nós conseguimos salvar mais almas, porque Ele não quer que nenhum dos seus pequeninos se percam. Em Hebreus 4, 2, diz assim, Hebreus 4, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxeram proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós que estamos aqui nesta noite, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele jurou lá para um povo. Mas se você, o que diz a palavra do Senhor? Se você se voltar, se arrepender dos seus maus caminhos, de todo o seu coração, entregar a sua vida a Ele, a palavra dEle não voltará vazia. A palavra dEle vai produzir frutos na sua vida. E outro dia você pode voltar aqui e contar, é verdade. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor produziu frutos na minha vida. Me tirou de uma vida triste. Me tirou de um lugar que eu não estava querendo. Mas eu não tinha forças para voltar. Eu não tinha forças para escolher. Mas o Espírito Santo do Senhor me trouxe, me atraiu. E eu consegui voltar. E o Senhor é louvado por isso. Então guarde essa palavra na sua cabeça. Você precisa dar uma resposta ao Senhor. Você precisa fazer uma escolha. Tanto nós que já cremos, que já seguimos, quanto aquele que ainda não aceitou Jesus. Nós não podemos ficar em cima do muro, porque aquele que está em cima do muro já fez uma escolha. E qual é a palavra do Senhor? Não é quente
nem frio, o morno ele vomitar. Ele vai vomitar da boca. Então que nós sejamos ou sim ou não. Não, eu não quero esse Deus. Mas olha só a enquete. O que é que promete? O que que está na palavra do Senhor para aqueles que escolhem o caminho dele? Vida, prosperidade, paz. A paz que excede todo o entendimento. Como Filipenses está dentro do meu coração. No meio deste mundo terrível, deste mundo tenebroso, onde só tem coisas ruins que nos afetam todos os dias. E nós podemos dizer, eu tenho paz em Cristo Jesus. E eu desejo essa paz para você também. Que você leve essa palavra dentro do seu coração. Eu vou ser breve, porque hoje é um dia de festa. E nós queremos comemorar mais, né, com a irmã Célia. Mas que você leve essa palavra dentro do seu coração. A palavra, a fé, as nossas escolhas, porque elas produzirão frutos. E você vai contar em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meu Deus, que delícia, dá vontade de ficar ouvindo aqui, né? Que gostoso, que palavra gostosa. Enquanto ela falava ali, eu ouço por imagens. Eu vou montando slides assim na minha cabeça, quando a pessoa vai falando. E as imagens que eu montei foi Deus criando e falando. Deus disse, haja luz. A luz apareceu. Deus disse, haja separação entre dia e noite. Puf. Haja separação entre águas que estão em cima e águas que estão embaixo. Deus foi falando e tudo foi acontecendo. Deus olhou para a terra e falou assim, produza vida. Olhou para a água e falou, produza vida. Não é assim? Toda a natureza em sintonia com a voz de Deus. Mas quando Deus criou o homem, Deus falou assim, haja homem? Deus disse, haja homem? Não. Ele fez, vamos usar aqui a metáfora, né? Com a sua mão. Criou o homem com o sopro da sua boca. Deus disse alguma coisa para o homem na criação do homem? Não. Mas depois Deus falou. E o que Deus disse para o homem? Não coma. E o homem disse, eu como. Tudo que nós vemos hoje é sustentado pela palavra de Deus. Mas eu e você podemos ser a escolha. Quando a irmã colocou a radiografia, eu falei, Deus, se o Senhor deixou essa radiografia até agora, só para falar com a gente, que hoje nós podemos escolher a radiografia da nossa existência, obedecendo, já valeu. Rose, cada uma dessas dores será um peso de glória na tua vida, porque Deus falou conosco hoje. E eu vou guardar essa imagem dessa radiografia. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero. E enquanto ela falava, eu orei por 3 coisas que eu preciso obedecer a Deus. 3 coisas que Deus já falou comigo particularmente. Eu orei por 3 coisas que eu preciso fazer essa palavra entrar na minha vida e colocá-la em prática através da fé. Eu quero encerrar pedindo para vocês colocarem de pé. E que você deixe o Espírito Santo te mostrar 1, ou 2, ou 3. Talvez você não seja como eu, né? Não precisa de 3. Talvez você só tenha uma aí para colocar em prática, o resto está em dia. Mas eu lembrei de várias, mas eu escolhi só 3. Para fazer uma oração focada agora e depois eu escolho mais 3. Então eu quero que você... Quantas vezes ela falou assim que a mãe dela já tinha chamado pelo menos umas 3 vezes, né? E eu falei, Senhor, que 3 vezes que o Senhor está me chamando e eu não estou ouvindo?
Quais são as 3 coisas que o Senhor está falando para que eu faça? Ou para que eu não faça? Porque a tua voz foi ouvida por todos. A terra ouviu, as células ouviram. E a questão é, eu tenho dificuldade de ouvir. Se você tem também, deixa Deus te mostrar aí 1, 2 ou 3. E apresente-as ao Senhor e confesse que você precisa de ajuda. Peça a Jesus que o Espírito Santo te capacite. Diga a Jesus, confesse que você quer colocar em prática a voz do Senhor. E chegue ao trono da graça e peça misericórdia. E diga, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Há alguma coisa travando-me. Senhor, eu preciso de misericórdia. Então nós vamos encerrar agora. Eu quero que você apresente ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Pai, eu estou aqui apresentando a tua igreja. Nós estamos aqui, Senhor, colocando diante de ti palavras que foram liberadas em nosso respeito, atitudes que o Senhor nos mandou tomar, coisas que nós devemos fazer e não estamos fazendo. Senhor, eu estou orando por palavras que já vieram 1, 2, 3 vezes, ou até mais. Eu estou clamando a Ti, Senhor, por pessoas que chegaram aqui hoje, o Espírito Santo falou com elas aí, olha, você está vendo, eu já te falei, você precisa fazer isso, ou você precisa abandonar isso, eu vou te ajudar. Eu estou te pedindo, Pai, dê fé a todos nós. Senhor, eu coloquei diante de Ti as 3 palavras que vêm ao meu respeito, que neste momento o Teu Espírito me fizeram lembrar para colocar em prática. E eu quero te pedir, Senhor, aumenta a minha fé. E eu quero te pedir, aumenta a fé do Teu povo. E eu quero te pedir agora, diante do Teu trono, Jesus, que nós possamos ter a Tua presença, a Tua glória, nos conduzindo para gestos de obediência. Porque tudo que está ao nosso redor, a lua, as estrelas, o sol, Senhor, tudo, existe e se sustenta pela Tua palavra. E nós escolhemos, e nós queremos obedecer a Tua voz. Que nós sejamos integrados, que nós sejamos devolvidos ao seio e à união completa contigo, através da obediência à Tua voz. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as eternas consolações do Espírito estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre.